Este caso aconteceu nos Estados Unidos, no ano de 1979. Fall River, Massachusetts, já foi uma das maiores cidades têxteis dos Estados Unidos, mas no fim dos anos 70 havia passado por um declínio industrial. Mas isso não é tudo. As pessoas começaram a ouvir relatos de algo muito mais estranho. Acusações de rituais satânicos e sacrifício humano. Este é o caso do Seita de Fall River. Conheça Doreen Ann Levesque. Ela tinha 17 anos de idade. Ela veio da região de New Bedford. Ela não tinha um lar estável e estava sendo explorada por seu cafetão. Em outubro de 1979, ela passava a maior parte do tempo na região dos bares de Fall River. E no dia 12 de outubro de 1979, Doreen viajou para Fall River para percorrer a região com outra jovem. Ela bebeu muito e foi vista embriagada no centro da cidade e na Pleasant Street naquela noite. Mas à medida que a noite avançava, Doreen desapareceu de vista. Durante aquelas primeiras horas, ela deixou as ruas familiares do centro de Fall River. O que aconteceu exatamente em seguida se tornaria o mistério central do caso dela, porque, antes mesmo da cidade acordar de verdade, duas pessoas que estavam correndo cedo pela manhã estavam prestes a fazer uma descoberta horrível. Por volta das 6 horas da manhã seguinte, Doreen foi encontrada morta. Corredores corriam perto de uma escola de ensino médio, enquanto Doreen estava deitada de bruços em uma poça de sangue sob as arquibancadas da pista. Ela estava quase nua. Uma camisa permanecia em seu corpo, mas sua jaqueta e calças haviam sido jogadas ali perto. Curiosamente, seus sapatos e sua identificação estavam desaparecidos. Doreen havia sofrido ferimentos catastróficos por objeto contundente na cabeça e no crânio, e a arma do crime não era difícil de identificar. Era uma pedra manchada de sangue. Parecia que alguém havia tido relações sexuais com ela, consensuais ou não. Depois, a espancaram até a morte. A pedra manchada de sangue foi recolhida da cena e enviada para o FBI, mas não produziu nenhuma impressão digital utilizável. As solas dos pés de Doreen pareciam excepcionalmente limpas, considerando que ela estava sem sapatos, e o chão ao redor da área era muito lamacento. Também havia poucos sinais de luta debaixo das arquibancadas. A polícia acreditava que ela poderia ter sido morta em outro lugar e depois colocada ali antes do amanhecer, mas isso era apenas um palpite. Na verdade, eles não faziam ideia do que tinha acontecido até aquele momento, nem sabiam por que isso tinha acontecido. Sem identificação entre seus pertences, a polícia divulgou um retrato falado e pediu ajuda ao público. Felizmente, em poucos dias, uma das amigas de Doreen a reconheceu e eles conseguiram identificá-la formalmente como Doreen no hospital. O nome permitiu que a polícia interrogasse seus conhecidos e amigos. Isso significava que os detetives poderiam rastrear os movimentos de Doreen pelos bares do centro naquela noite, mas ninguém conseguiu dar um relato completo de suas últimas horas. No início de novembro, ninguém havia sido preso e o assassino ou assassinos ainda estavam à solta. No dia 7 de novembro de 1979, outra jovem desapareceu. Essa mulher era a mãe, e ela desapareceu exatamente nas mesmas ruas. Conheça Barbara Ann Raposa. Ela tinha apenas 19 anos. O filho dela se chamava Eric, e na época ela estava namorando um homem chamado David Cohen. No dia 7 de novembro de 1979, David havia buscado Bárbara e Eric. Depois de arranjar alguém para cuidar do bebê, Bárbara e David planejaram assistir a um filme no cinema e depois comer alguma coisa. Mas primeiro, Bárbara precisava de dinheiro. Então, David a deixou no centro de Fall River para que ela pudesse ganhar dinheiro através do trabalho sexual. Eles marcaram de se ver mais tarde no bar. No entanto, Bárbara nunca apareceu. David esperou no local conforme combinado, mas logo ficou preocupado. Então, procurou pelas ruas ao redor e continuou procurando até cerca de 1 hora da manhã seguinte.
sem encontrá-la em lugar algum, avisou o pai de Bárbara. O pai dela registrou o desaparecimento, iniciando a investigação. A polícia interrogou David e outros parentes de Bárbara. Eles também interrogaram um homem que havia namorado Bárbara anteriormente. Ele era 23 anos mais velho que ela. O nome dele era André Maltese. André acreditava ser o pai do filho de Bárbara. Por causa disso, ele sempre procurava maneiras de controlar Eric e tinha ciúmes de Davi. Ele também fazia parte do mesmo grupo de amigos que Bárbara. André se apresentou como um ex-parceiro preocupado. Ele deu a entender que conhecia as ruas de Fall River e que poderia reunir informações para a polícia. No dia 12 de novembro de 1979, 4 dias após o desaparecimento de Bárbara ter sido comunicado, André foi ao departamento de polícia de Fall River e perguntou aos policiais se já a tinham encontrado. Eles não tinham. André, então, voltou em 26 de novembro de 1979, pedindo mais informações. A polícia achou estranha a insistência dele para um ex-namorado. Ele repassou rumores que ouvira na rua sobre o possível paradeiro de Bárbara naquela noite, mas essas pistas não levaram a nada. Na verdade, isso só fez a polícia questionar as intenções dele. Ele estava realmente preocupado ou estava apenas dando pistas falsas? Durante esse período, ele começou a vender as coisas da Bárbara que ele ainda não tinha recolhido da casa dele. A polícia só descobriu isso quando os vendedores perguntaram sobre a Bárbara e ele simplesmente disse que ela tinha fugido. Vários compradores acharam estranho e relataram à polícia. E isso só levantou ainda mais perguntas. A polícia suspeitou do envolvimento dele no desaparecimento, mas ao investigar melhor, não encontrou evidências. Mas então, o caso tomou mais um rumo estranho. André se envolveu em outro caso, a investigação do assassinato de Doreen. Ele procurou um ex-colega de escola na polícia estadual e disse que 2 jovens que ele conhecia poderiam ter informações sobre Doreen. André foi até o quartel da polícia estadual em Dartmouth e pediu para falar com um investigador para discutir o caso de Doreen. Ele levou com ele Robin Murphy, de 17 anos, e Karen Madsen, de 20 anos, para a reunião. Essas 2 mulheres eram, na verdade, amantes na época e moravam juntas. Além disso, elas também eram trabalhadoras do sexo que faziam parte do mesmo círculo de amizades de Doreen e Bárbara, ligadas por um cafetão. As 3 se reuniram com um investigador numa cafeteria próxima, onde Robin e Karen foram questionadas sobre Doreen. Isso fez os investigadores questionarem se André tinha ligação com ambos os casos. Ele estaria inundando a polícia com informações falsas? André continuou a telefonar para o investigador nas semanas seguintes, com informações que ele dizia estar coletando na região de Fall River. Os policiais já haviam decidido e acreditavam que André estava envolvido nos casos de algum modo. Para saber mais sobre André, os policiais passaram a se reunir com Karen sozinha. Ela se tornou uma informante, ajudando na investigação do assassinato de Doreen. Durante esse tempo, a polícia ainda buscava a Bárbara. Ela permaneceu desaparecida por 11 semanas. Isso durou até o dia 26 de janeiro de 1980. Um homem passeava com seu cachorro na floresta atrás da companhia R.E. Smith, chamada Resco. Deveria ter sido um passeio comum, mas enquanto eles caminhavam entre as árvores, o cachorro de repente sentiu um cheiro e começou a puxar seu dono em direção a uma pilha de concreto quebrado. Lá, parcialmente escondido na paisagem congelada, estava o corpo de uma mulher. Suas mãos estavam amarradas nas costas e ficou imediatamente claro que ela havia sido vítima de um ataque brutal. Seu crânio foi totalmente esmagado por golpes repetidos com um objeto pesado. As semelhanças eram difíceis de ignorar porque, claro, apenas 3 meses antes, Doreen, de 17 anos, havia sido encontrada em Fall River em um estado semelhante. Ela também tinha ferimentos graves na cabeça. Agora, os investigadores precisavam descobrir quem era essa segunda mulher.
Um dentista forense comparou os dentes dela com os registros odontológicos de Bárbara e eles eram compatíveis. Mas identificar Bárbara só respondeu a uma pergunta. Quem a matou era uma questão totalmente diferente. Porque assim como no caso do assassinato de Doreen, a polícia não tinha nenhum suspeito claro, nenhuma testemunha e nenhuma explicação óbvia para o motivo de Bárbara ter acabado nesses bosques. A única hipótese que eles tinham envolvia André. Então, às 5h05 do dia 27 de janeiro de 1980, 2 detetives chegaram ao apartamento de André. A mãe dele atendeu a porta, então André saiu do quarto dele. Os detetives informaram sobre um corpo encontrado, mas antes de identificarem a mulher, André perguntou se era a Bárbara. Quando eles confirmaram que era, André, por vontade própria, dirigiu até a delegacia com a polícia. Inicialmente, ele não estava preso, mas foi informado sobre seus direitos, como qualquer entrevistado. Nos dias seguintes, ele foi entrevistado novamente de forma voluntária e em todas as vezes recusou um advogado. Então, no dia 29 de janeiro, as coisas ficaram interessantes. Ele disse ao policial que ficava acordado à noite, tentando se colocar no lugar de Bárbara enquanto ela estava deitada na terra. Ele disse que tentou imaginar o que aconteceu com ela naquela noite. Então, em 5 de fevereiro de 1980, ele telefonou para os investigadores e disse que havia acordado de um sonho sobre o assassinato de Bárbara. André disse que 2 anjos o levaram acima das árvores e lhe mostraram um homem levando Bárbara para a floresta. O homem a largou no chão, encontrou uma pedra e ficou atrás da cabeça dela. Ele então bateu repetidamente no rosto de Bárbara enquanto gritava e xingava ela em um inglês ruim. Ele disse que no sonho, Bárbara gritava: "André, me ajuda!" e implorava por perdão. A polícia inicialmente não sabia o que pensar. André era louco ou aquilo era uma confissão? Eles só sabiam que ele foi muito preciso sobre onde o corpo foi encontrado. André pediu para ser levado até o local onde o corpo foi encontrado. Então, a polícia concordou. Por quase 3 horas, André caminhou entre as árvores, alegando que estava recebendo visões e sensações físicas. Então ele parou ao lado de uma árvore e identificou o local exato onde o corpo de Bárbara havia sido encontrado. André mostrou aos policiais a posição exata do corpo dela e apontou uma leve depressão no chão onde a cabeça de Bárbara havia repousado perfeitamente. Ele demonstrou onde o agressor havia ficado e como os golpes haviam sido desferidos. André descreveu uma pedra redonda de cerca de 30 centímetros de circunferência. Ele disse que os golpes atingiram primeiro o centro do rosto de Bárbara e depois o restante da cabeça dela. Por fim, André se aproximou de entulho de concreto e disse que a arma estava em algum lugar dentro do entulho. A polícia o levou para casa após a visita. Depois de assimilarem o que acabaram de vivenciar, a única conclusão era que só o assassino saberia as informações que ele acabara de dizer. A polícia prendeu André pelo assassinato de Bárbara em 7 de fevereiro de 1980. Isso foi um dia antes de ocorrer o terceiro e último assassinato. Só recapitulando rapidamente. Você se lembra da Karen, a mulher que se tornou informante da polícia? Ela foi profissional do sexo e teve um cafetão por um tempo. O nome dele era Carl Drew. Carl Drew era uma pessoa assustadora, conhecido por suas condenações por assalto à mão armada, e ele ficou sabendo que ela estava se encontrando com a polícia. E então, ele começou a procurá-la. A vida doméstica de Karen também estava desmoronando ao seu redor. O relacionamento com sua namorada Robin havia se tornado conturbado, e Karen planejava deixar Fall River para ir para a Flórida. Ela ia fugir com um homem e começar uma nova vida. Sua namorada ficou furiosa com o plano. Então, ela tinha 2 pessoas irritadas, seu ex-cafetão e sua ex-amante, e a amiga de Karen tinha ouvido ambos ameaçá-la de morte nos dias anteriores. Karen ouviu essas ameaças e ficou tão assustada que passou a maior parte do dia 8 de fevereiro na igreja de Santa Maria. Karen também era mãe, assim como Bárbara. Depois da igreja,
Karen viu seu filho às 8h30. Depois disso, ela nunca mais foi vista. Após o alerta do desaparecimento, a polícia começou a vasculhar os bares da rua Bedford. Isso era a história se repetindo, e eles sabiam que ela vinha falando sobre o assassinato de Doreen, e que um homem ligado a Bárbara havia sido preso apenas no outro dia. Mas até então, eles não tinham corpo, nenhuma cena do crime confirmada, e várias pessoas estavam dando relatos diferentes sobre para onde Karen tinha ido. Inicialmente, não havia pistas. A busca continuou por mais de 2 meses e não levou absolutamente a lugar nenhum. Mas isso foi assim, até o dia 13 de abril de 1980. Em 13 de abril, parte de um crânio humano foi achada em uma floresta próxima a Family Beach, em Westport. Buscas policiais, então, recuperaram roupas, joias, um tufo de cabelo e várias pedras manchadas de sangue. A polícia percebeu que a forma como ela foi morta parecia ser a mesma do método de André, mas ele estava na cadeia. Desta vez, quase todo o corpo faltava. Agentes do FBI levaram os fragmentos do crânio para um antropólogo forense. Os restos consistiam na parte superior do crânio. No entanto, o rosto e a base estavam faltando. Havia também sangue seco no osso. Karen já havia feito radiografias hospitalares devido a fortes dores de cabeça. Então, o chefe do departamento médico legal decidiu fazer radiografias dos restos mortais e compará-las com as imagens médicas de Karen. O formato das órbitas dos olhos, do crânio e dos seios frontais dela combinavam perfeitamente. Os restos mortais pertenciam a Karen, mas, tragicamente, o rosto dela, a parte inferior do crânio, o pescoço e o restante do corpo nunca foram recuperados, deixando a maior parte de seus ferimentos ocultos. O caso contra André ainda não tinha testemunhas que afirmassem tê-lo visto atacar Bárbara. A polícia enfrentava uma situação em que várias pessoas estavam interligadas. Doreen, Bárbara e Karen se conheciam, e foi aí que descobriram que todas estavam ligadas a um cafetão, Carl Drew. Os detetives interrogaram Robin repetidamente durante a primavera de 1980, sabendo que eles tinham relações íntimas. Robin era a namorada de Karen. As primeiras histórias dela mudavam muito, mas com o tempo ela foi se familiarizando com os policiais e, com isso, começou a se abrir e acabou sendo a peça que faltava para ligar tudo. Ela acabou se envolvendo nos 3 casos. Os investigadores começaram a pagar suas despesas básicas enquanto a mantinham sob proteção. Robin disse que tinha testemunhado o assassinato de Bárbara. Ela contou aos investigadores que conheceu André em um bar por volta da meia-noite do dia 7 de novembro de 1979. Eles buscaram Bárbara em uma lanchonete e dirigiram em direção a Resco. Robin teve uma briga com Bárbara dentro do carro. Então, André parou perto da floresta, arrastou Bárbara para fora para discipliná-la. Mas então, ele também abusou sexualmente dela. Robin ouviu Bárbara gritar e lutar. Então, ela viu André em cima dela, com uma pedra levantada sobre a cabeça. Depois de alguns passos, ela não ouviu mais os gritos de Bárbara. Após alguns minutos, André retornou ao carro. Robin disse que ele ameaçou matá-la se ela falasse sobre o que tinha acabado de ver. Para os investigadores, a declaração de Robin forneceu tudo o que eles precisavam, e as próprias ações dele forneceram o restante do caso contra ele. Para Karen, o testemunho de Robin se voltou para Carl Drew. Ele ganhava dinheiro controlando mulheres que vendiam sexo na região da Bedford Street. Carl cultivava uma imagem satânica. Uma cabeça de diabo estava tatuada em seu corpo, acima das palavras parcialmente encobertas, Vingadores de Satã. Ele, frequentemente, realizava reuniões com pessoas que envolviam cantos, sangue, comportamento ameaçador e cerimônias de iniciação. Carl usava uma voz ritualística profunda e se apresentava como alguém com poderes sobrenaturais. Foi então que a polícia foi informada de que todas as pessoas estavam envolvidas em um culto satânico e o líder era um cafetão. Robin disse à polícia que Carl matou Doreen. Ela disse que ele fez isso durante uma dessas cerimônias,
na noite de 12 de outubro de 1979, e Robin disse que Karen presenciou aquilo, e o fato de ela ter testemunhado a tornou uma ameaça. Os encontros dela com a polícia e a tentativa de deixar a cidade deram a Carl motivo para querer silenciá-la. Quando Robin explicou como sabia quem matou Karen, foi porque ela estava lá e também participou. Ela citou outros 2 seguidores do culto que estavam lá, Carl Davis e Carol Fletcher. O grupo estava levando Karen de volta depois de ver o filho dela, mas então Carol fez um desvio e pegou Carol Drew e Carl Davis. Carl Davis então orientou Carol a ir para a Family Beach. Assim que chegaram, Carol Drew ordenou que Robin tirasse Karen do carro, e ela obedeceu. Robin a puxou pelos cabelos e pescoço para a floresta. Robin e Carl Drew então espancaram Karen antes de acertar sua cabeça com pedras. Carl então mandou Robin cortar a garganta de Karen com uma faca, e ela obedeceu. Ele então pegou a lâmina e arrancou a cabeça de Karen do corpo dela e a chutou para longe. Robin descreveu Carl Drew entalhando marcas no corpo de Karen. E se isso já não fosse perturbador o suficiente, o sangue de Karen foi então usado em algum tipo de ritual depois. Carol Fletcher foi entrevistada pela polícia depois que Robin confessou todos esses acontecimentos. Ela confirmou a viagem até Family Beach. Ela confirmou que o assassinato de Barbara foi tratado como um ato de violência por ciúmes por parte de André. E para Doreen e Karen, tudo girava em torno de uma teoria de assassinato satânico e de Carl Drew. A polícia acusou Carl Drew, Robin e Carl Davis pelo assassinato de Karen no dia 9 de maio de 1980. Nessa época, os jornais já tinham descoberto. Eles estavam descrevendo um culto satânico. Eles ligaram os 3 assassinatos a esse culto e o pânico se espalhou. A notícia de que um culto satânico estava matando mulheres foi suficiente para espalhar o medo por todo o país. No dia 14 de janeiro de 1981, Robin se declarou culpado pelo assassinato em 2º grau de Karen. Ela foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de condicional e aceitou testemunhar contra os outros réus. A polícia e os promotores continuaram pagando algumas de suas despesas enquanto ela cooperava, e ela recebeu imunidade ampla por tudo o que revelou sobre Doreen e Karen. André foi julgado pelo assassinato de Barbara ainda naquele mês. Robin deu ao júri seu relato como testemunha ocular. E então, o júri ouviu sobre seus supostos sonhos que lhe revelaram como ela foi morta. André negou as acusações. Ele disse que estava com sua mãe naquela noite. E sua mãe confirmou sua versão. Mas sua defesa foi inadequada. No dia 30 de janeiro de 1981, o júri condenou André por homicídio em 1º grau e o juízo sentenciou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. André tentou contestar essa condenação, mas ela foi mantida em 4 de agosto de 1982. Depois havia Carl Drew. O julgamento dele começou em fevereiro de 1981 e durou cerca de 2 semanas. Robin testemunhou sobre o assassinato de Karen. Carol confirmou, ao admitir que levou o grupo à Praia da Família. O juiz permitiu as evidências sobre Doreen e os rituais porque isso fornecia o motivo para o assassinato de Karen e explicava o medo que Kyle causava nas testemunhas. Kyle negou ter matado Karen e disse que passou a noite em 2 bares na rua Bedford, e outra mulher chamada Margaret testemunhou que esteve com Kyle durante a maior parte da noite e que o perdeu de vista por no máximo 15 a 20 minutos. Porém, no interrogatório, ela não soube distinguir aquela cesta das demais que passaram juntos. Mas uma testemunha potencialmente importante nunca chegou a depor. Inicialmente, Carl Davis havia escrito uma declaração admitindo que estava presente quando Karen foi morta, mas insistindo que Carl Drew não estava lá. Carl Davis depois destruiu a nota e se recusou a testemunhar. Em 13 de março de 1981, Carl Drew foi condenado por assassinato em 1º grau de Karen e sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Carl foi indiciado pela morte de Doreen após Robin citar os envolvidos sob imunidade,
mas ela depois negou e reafirmou partes do depoimento no julgamento. As acusações pendentes contra os suspeitos do assassinato de Doreen foram retiradas em 8 de novembro de 1983, quando os promotores não puderam mais contar com o testemunho dela. Ninguém jamais foi condenado pelo assassinato de Doreen. André morreu na prisão em 1988 e anos depois, Robin disse que inventou seu relato como testemunha ocular contra ele porque queria que ele fosse preso. Sua condenação permaneceu em vigor após sua morte. Mas isso levanta uma questão válida. Todos os assassinatos foram cometidos usando pedras para golpear rosto e cabeça das vítimas. Talvez cada morte fizesse parte de um ritual orquestrado por Carl Drew. Carl insistiu várias vezes em um novo julgamento, alegando que era completamente inocente. Em 2003, Robin Murphy e outras testemunhas-chave haviam retirado ou contradito partes significativas de seus depoimentos que ajudaram a condenar Carl Drew. Drew entrou com outra petição para um novo julgamento, e uma extensa audiência de apresentação de provas ocorreu em 2004. O juiz considerou as testemunhas que se retrataram não confiáveis e negou anular a condenação. Essa decisão foi mantida pela mais alta corte de Massachusetts em 2006. Mas a história de Robin continuou mudando. Em 2012, ela afirmou publicamente que o testemunho contra Kyle Drew havia sido inventado. No documentário Fall River, de 2021, ela afirmou que os investigadores ajudaram a moldar os relatos falsos. E em sua audiência de liberdade condicional, em 2022, Robin negou estar presente quando Karen foi morta, mas ainda continuou culpando Kyle. Na audiência dela, em 5 de março de 2024, ela disse que Kyle não matou Karen e até negou que existisse um culto satânico organizado. As declarações dela deixaram todos que se importavam completamente confusos. A Junta de Liberdade Condicional de Massachusetts votou em 13 de maio de 2024 para liberar Robin para um programa residencial de longa permanência sob condições rigorosas. Mas até hoje, o assassinato de Doreen continua sendo um mistério e permanece oficialmente sem solução.